Muito boa tarde. Está no ar o Boletim Legislativo com as notícias sobre a Câmara e também sobre São José. Hoje, 30 de maio, mês chegando ao fim. Eu espero que você esteja bem. Te convido a seguir com a gente. Um dos temas de hoje é a COP30. Parece algo distante, com questões globais, mas tem reflexos diretos no município e os vereadores falaram como a cidade pode se envolver nos debates. E ainda a expectativa do mercado imobiliário de São José após o lançamento da faixa 4 do Plano Minha Casa Minha Vida, que atende famílias com renda de até R$12 mil. E durante a 30ª sessão do ano, os vereadores debateram temas de interesse público. A gente mostra agora um balanço dos assuntos tratados em plenário. 7 projetos de lei foram aprovados pelos vereadores durante a 30ª sessão do ano. Todos foram encaminhados pelo Poder Executivo e a maior parte trata de reforma administrativa. 6 deles criam secretarias e definem a estrutura das pastas. Com a aprovação das matérias, foi criada a Secretaria de Gestão de Obras, que fica responsável pela elaboração de projetos e orçamentos, captação de recursos, acompanhamento de licitação, gestão, fiscalização e conclusão das obras. Também foi instituída a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela substitui a atual estrutura e fica vinculada ao gabinete do secretário com 4 departamentos: gestão patrimonial e estatístico, operação viária, melhorias viárias e de projetos viários e transportes públicos. Um outro projeto cria a Secretaria de Governança e institui o gabinete do prefeito, com o compromisso de direcionar a estratégia do governo, integrar as secretarias e realizar interlocuções com outros poderes e a comunidade. Também em substituição à atual estrutura, o PL 263 trata da criação da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. A nova estrutura administrativa é composta por gabinete, departamentos e divisões voltadas para áreas como projeto social, cidadania, igualdade racial, direitos da criança e do adolescente. Aprovado com 12 votos favoráveis e 8 contra, outro projeto traz mudanças na Secretaria de Assuntos Jurídicos e cria 2 novas divisões: a divisão de formalização e atos, responsável por gerenciar a formalização de atos administrativos celebrados pelo município, e a divisão de planejamento de patrimônio público e avaliação, responsável por planejar o patrimônio imobiliário do município por meio de estudos e laudos. Além disso, o PL cria e extingue cargos públicos. Também foi aprovada a matéria que cria regras para a ocupação de cargos em comissão e funções de confiança na administração municipal. Ele exige que os ocupantes tenham formação superior à experiência e que alguns cargos sejam preenchidos apenas por servidores efetivos. Além disso, os vereadores aprovaram matéria que autoriza a doação de uma casa reformada no loteamento Campo dos Alemães 2 para uma moradora de baixa renda. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Quando o assunto é meio ambiente, a atenção do mundo se volta para o Brasil. É que em novembro acontece em Belém, no estado do Pará, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O IBGE divulgou, inclusive, um mapa invertido com o sul global no topo. É uma maneira de propor uma perspectiva diferente sobre o protagonismo nos debates a respeito de questões climáticas. Parece algo distante, mas tem reflexos diretos no município. Brasil no centro do mundo e do debate climático. Essa é a mensagem do novo Mapa Mundi, divulgado pelo IBGE. Uma representação simbólica do protagonismo que o país busca nas discussões globais sobre meio ambiente. A nova perspectiva reforça a liderança brasileira no tema, principalmente agora
que o Brasil se prepara para sediar a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro. Eu acho que isso dá uma visão muito clara das expectativas que eu acho que existe, de que os países do sul global vão poder trazer uma contribuição muito grande. Tá? Você vê, as grandes emissões dos países do sul global estão basicamente, tirando China, estão basicamente relacionadas à parte de agricultura e mudança do uso da terra. O evento da COP30 irá acontecer em Belém, no coração da Amazônia. É a primeira vez que o Brasil cedia o evento, que marca 10 anos do Acordo de Paris. É a chance de valorizar internacionalmente a biodiversidade brasileira e o papel da Amazônia no equilíbrio do planeta. É muito importante porque o mundo inteiro vai ficar do lado da Amazônia, né, discutindo todas as propostas e todas as medidas. E o Brasil, para preservar a Amazônia, também precisa de recurso. E é importante que os convênios internacionais enviem os recursos para o Brasil. Então, nós estamos ali do lado, eles vão vivenciar, vão ver, né, estão perto da realidade. Então, vai ser fundamental. É algo essencial porque o Brasil carrega dentro do seu território algumas das fontes mais generosas de recursos naturais do planeta. O maior recurso aquífero está no Brasil, né? O Guarani, que está por baixo das terras e ocupa grande parte de todo o território brasileiro, é um recurso invejado pelo planeta. A maior floresta do mundo, a Amazônia, sendo tão agredida, tão ofendida, tão machucada, ainda que tenhamos tido no último ano uma recuperação de 32,5% das áreas desmatadas, mas ainda falta mexer muito nas áreas destruídas, queimadas, tudo isso. Então o Brasil merece sim estar à frente desse momento, porque tem muito a dizer, tem muito a alertar. A COP30 debate metas traçadas em eventos importantes, como a Convenção do Clima, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris. As pautas incluem redução dos gases estufa, adaptação climática, financiamento para países pobres e transição energética. A meta deste novo encontro é transformar promessas em ações concretas até 2035. Essa questão da necessidade do aumento da ambição na redução ou limitação de emissões de gás de efeito estufa, talvez a gente veja mais países submetendo as suas contribuições nacionalmente determinadas do Acordo de Paris, que é onde os países indicam o que pretendem fazer. Então, eu acho que essa COP ela vai liderar por buscar sair de se falar muito e se estabelecer aí um programa para os próximos 10 anos, vamos assim dizer, para a próxima década, de realmente implementação. Realizar a COP na Amazônia projeta este bioma para o centro das atenções. O Brasil, com a maior biodiversidade do mundo, pode mostrar a realidade dos países em desenvolvimento. A conferência também defende os saberes de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, os mais impactados pela crise climática. Pode ter certeza que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, vão estar presentes, vão estar mostrando o seu potencial, né? Eles são os primeiros a identificar que as coisas estão mudando, né? E eles já estão se adaptando sem que até talvez conhecessem a palavra adaptação. Então é interessante que esse conhecimento deles, inclusive, seja embutido dentro da nossa trajetória de buscar uma implementação que seja justa e equitativa. O Brasil, como anfitrião, enfrenta o desafio de mobilizar compromissos e ações concretas. A urgência imposta pela crise climática é inegável, com eventos extremos se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Esse é o assunto mais que todo mundo, no mundo inteiro, está sentindo, né? Eu acho que aqui no Brasil nós tivemos o problema no Rio Grande do Sul,
né, que foi bem grave. Nós estamos vendo em outros países medidas também em função da mudança climática e é importante que tenha mudanças, né, no sistema de produção, né? Então, o sistema hoje de produção precisa ter medidas para conter tanta destruição do meio ambiente. Já passou da urgência, né? Porque a gente sabe que o planeta está vivendo episódios extremos de impactos climáticos porque o ser humano continua ganancioso, continua egoísta, continua pensando só no próprio umbigo, continua querendo lucrar. Existe uma diferença entre você fazer ter uma visão capitalista do lucro ou uma visão de uma economia voltada para o povo. Será que o custo de um investimento de proteção é menos importante do que aquilo que vai trazer lucro para alguns? As discussões da COP30, embora globais, têm reflexos diretos nos municípios e exigem o envolvimento da sociedade e do poder público local. Para os vereadores, o desafio é transformar as metas internacionais em ações que beneficiem a comunidade e o meio ambiente localmente. Aqui em São José dos Campos, nós estamos com uma discussão muito importante que é o Rio Paraíba, que ele nasce aqui na região e vai abastecer o Rio de Janeiro. Então, a nossa Comissão de Meio Ambiente tem pautado essa discussão. Infelizmente, nós estamos vendo aí que o esgoto ainda é solto in natura no Rio Paraíba. É tratar o esgoto, é fazer o dever de casa. Eu acho que esse é o nosso papel, inclusive, da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente, fiscalizar a situação do dia a dia para evitar situações graves no Rio Paraíba. Se nós soubermos cuidar de casa, arrumar a casa, limpar os móveis, arrumar a cama na hora que sai, varrer a sujeira do chão, a gente vai fazer o nosso dever. Pense nisso no Estado, que é o mais rico do país, que tem mais recursos para aplicar, mas também tem áreas verdes, tem a Mata Atlântica, um retalho de Mata Atlântica aqui que precisa ser preservado. Pense nessa consciência no país inteiro. Então o exemplo começa de dentro de casa, no palito de picolé que eu não jogo no chão, no papel de bala que eu guardo no bolso até achar o lixo certo. Se eu souber fazer isso, em termos legislativos, trazendo para a questão daqui, nós vamos trazer elementos seguros e confiáveis para fazer a história de São José dos Campos como uma cidade que cuida da sua terra. A centralidade simbólica do mapa, somada à responsabilidade de conduzir a COP30, deixa uma mensagem. O Brasil quer ser o protagonista no debate de soluções para o futuro do planeta. Quase um mês após o lançamento do crédito imobiliário da faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, que é voltado para famílias da classe média, pessoas com renda de até R$ 12.000 mensais já buscam pela modalidade. A expectativa da Caixa é atender 120 mil famílias em 2025. Nesse plantão de vendas, a procura pela compra de apartamentos financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida aumentou. Os clientes têm procurado muito mais os produtos voltados ao Minha Casa Minha Vida, justamente aí pela menor taxa de juros do mercado. Isso tem alavancado muito o número de vendas, né? A procura aqui no nosso plantão de vendas também. Essa semana, por exemplo, nós estamos com 4 contratos aqui voltados para clientes voltados ao Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando de praticamente aí um contrato por dia. Então isso mostra a procura pelo programa aí pelos clientes. O Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 e oferece juros mais baixos do que o mercado em geral para as pessoas que buscam comprar o primeiro imóvel. A taxa de juros está muito alta, né? A Selic, sabe, está alta e tudo gira em torno da taxa Selic. E aí, então, esse do governo é uma taxa especial, tá certo? Uma taxa especial e aí sim facilita mais, né? Inclusive tem até um outro detalhe importantíssimo, né? Que é o tempo. Né? Então esse tempo aí dá até 35 anos para você pagar. E aí faz com que a prestação fique baixa, que as pessoas têm condições de pagar. Até o início do mês, eram 3 classificações de renda que se enquadravam no programa. Na faixa 1, a pessoa tem que ter o rendimento até R$ 2.850, né? Na faixa 2, de 2.800 até 4.700.
e na faixa 3 de 4.700 até 8.600. E uma mudança recente no programa pode explicar o aumento na procura por imóveis: a criação do Minha Casa Minha Vida classe média. O programa Minha Casa Minha Vida, modalidade classe média, começou a valer no último dia 5 de maio. Até então, somente famílias com renda bruta de até R$ 8.600 podiam financiar um imóvel pelo programa. Mas esse valor aumentou e o limite passou a ser de R$ 12.000. Os caminhos que ela pode percorrer: primeiro, ela pode baixar o app Caixa Habitação nas lojas de aplicativos, né, tanto do iOS quanto Android, e lá ela pode pegar todas as informações, além de poder simular o seu financiamento através do aplicativo. Também no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br, ela consegue fazer a simulação. Ela pode também procurar um correspondente bancário, né, que está à disposição para atendê-lo e também fazer essa simulação. Pode procurar uma construtora que esteja oferecendo o produto, que a construtora também vai ter um correspondente da Caixa para atendê-lo, ou pode procurar as nossas agências, tanto físicas quanto digitais, para poder ser atendido. O valor dos imóveis financiados pelo Minha Casa Minha Vida classe média pode ser de até R$ 500 mil. Esse economista explica que as mudanças podem significar um aumento na compra de imóveis e aquecer a área da construção civil. Acontecendo o aumento, né, das compras, da venda, né, dos imóveis, né, e isso vai mexer com a construção civil, porque vão ter que construir, porque mais pessoas vão procurar, não vão ter, obviamente, vão ter que construir. E aí, construindo, aí vem a questão do emprego, né? O emprego principalmente para aquelas pessoas que não têm escolaridade, né? Isso é muito importante, né? Então a construção civil emprega essas pessoas. Então isso é tudo de bom. Além do o PIB, né? Vai realmente movimentar a economia e o PIB vai aumentar por causa disso, né? Então isso é bom para tudo. Com a ampliação do programa, mais brasileiros terão a possibilidade de realizar o sonho da casa própria. Mas é preciso se planejar bem para organizar as contas e não se perder nas parcelas. Se você deixar de pagar, você vai perder. Então é muito importante você ter um planejamento que essa prestação esteja dentro do teu orçamento, dentro daquilo que tu ganha. Então isso é muito importante, né? E aí sim, aí tenta, né, da melhor maneira possível, uma coisa que seja dentro do padrão dele. Pois é, o sonho da casa própria ainda é muito presente, né, entre os brasileiros. E apesar desses programas que prometem juros menores para o financiamento, especialistas aconselham avaliar qual o melhor negócio: comprar ou alugar. Estimativas apontam um aumento nas vendas e uma queda na locação. Vamos chamar a Ana Vitória Caxias para essa conversa? Ela vai trazer dados e dicas. Não é isso, Ana? Conta pra gente. Boa tarde para você. Oi, Fran, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, segundo o Cresce São Paulo, uma pesquisa feita mostrou que as vendas apresentaram alta de mais de 6%. Enquanto isso, a locação de imóveis teve uma queda de 34%. Mas muita gente fica na dúvida: comprar ou alugar? A pessoa está entrando na vida adulta ou está querendo mudar de casa, o que fazer? Comprar ou alugar? Para a gente entender melhor, eu vou conversar com o Vitor Amério, ele é advogado imobiliário. Vitor, para a gente começar, com o aumento nas vendas dos imóveis e muita gente compra esses imóveis financiado, que cuidados legais quem vai financiar um imóvel precisa ter antes de fechar um negócio? Boa tarde, Ana Vitória, tudo bem? Vamos lá, quando você vai comprar um imóvel financiado, o mais importante de quem vai financiar, seja direto com o proprietário ou de uma construtora, se você vai na construtora, vê se é uma construtora idônea, vê se tem muita reclamação, se tem processos contras. Quando é direto com o proprietário, verifica a matrícula do imóvel, vê se está em nome daquele que está te vendendo, puxe as certidões ou procure um advogado para te auxiliar nisso, procurando as certidões, se a pessoa não tem um passivo, se não tem ações contra ele, se não tem débitos de IPTU, porque principalmente o débito de IPTU continua com o comprador que adquire isso. Então isso dá uma maior garantia de quando você financia, tá? Você fica com o imóvel financiado para você e uma maior garantia de o imóvel passar para você nesse sentido. Tá? E a gente teve na região a questão do aluguel, que registrou bastante depósito calção. Muita gente tem dúvida sobre o depósito calção. O que é, em questões jurídicas, o que pode ser pedido para quem está fazendo o aluguel? O depósito calção é uma garantia interessante para ambas as partes, tanto o locador quanto o locatário.
Ele tem um limite de 3 valores do aluguel, ele é depositado numa conta poupança, ele precisa ser atualizado a correção monetária, seja de acordo com a poupança ou aquilo que você pactuar, e ao final do contrato ele pode ser devolvido ao locatário ou ser utilizado para um débito. E quais são os débitos onde geram maior dúvida? São débitos de aluguel que você não paga e despesas com danos ao imóvel. E que os danos são danos efetivos e não pelo tempo de uso, que é uma coisa que o pessoal às vezes tem uma discussão. Putz, eu preciso pintar a casa? Não, você não precisa, isso é tempo de uso, não é uma obrigatoriedade. Então, a pintura da casa é um mero acordo entre as partes, mas não pode ser descontado do débito calção se você está depósito calção, perdão, se você está em dia com nenhum problema com o locador. E as pessoas têm muita dúvida, né, de comprar ou alugar. Nesse movimento de mercado, pode significar para quem está em dúvida entre comprar e continuar alugando, em questões jurídicas, qual é a melhor opção? Olha, em questões de garantia, a compra sempre é o melhor momento. Se esse é o primeiro imóvel, que nem você comentou da pesquisa, pessoal mais jovem, primeiro imóvel, eu aconselho, dentro da possibilidade financeira, a compra do imóvel. Porque você tem a propriedade, você fica ali, enquanto você está pagando uma parcela hoje, com juros mais facilitados, dos programas do governo, ou financiamento com juros que o sistema permite um juros menor, você facilita e você tem o direito à propriedade e aquilo fica contigo. A locação, você tem prazo. Inclusive o locador, se ele quiser para uso próprio, ele pode tirar de lá. Então você tem uma menor garantia de continuar naquela sua residência. A compra, nesse caso, te dá maior garantia de ficar ali como a sua casa. E pensando no futuro, nas finanças, né? Comprar um imóvel ainda é o melhor investimento ou, com o cenário atual, pode ser mais vantajoso continuar alugando? Olha, eu entendo como um primeiro imóvel você ter um imóvel ainda no seu nome. Mas um imóvel hoje como investimento, é necessário fazer uma conta mesmo, porque hoje há investimentos no mercado, fundos imobiliários, que lhe pagam até valores melhores do que você ter um risco da manutenção de um imóvel. Seja o risco de você fazer uma locação para um terceiro, ou que é um caso de investimento nesse ponto, tem toda essa administração, tem todo esse custo. Então, para esse ponto, nessa questão, como investimento, a compra é duvidosa. É dúvida em termos assim, preciso fazer na ponta do lápis. Mas em termos de hoje, como moradia, a compra é mais garantida. É isso, Victor, muito obrigada. Então, Fran, é sentar, botar tudo na ponta do lápis e ver o que fica melhor no final das contas. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Ana, muito obrigada pelas informações. Vamos saber quais são as vagas de emprego abertas no PAT aqui de São José? Vamos dar uma olhadinha na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de motorista, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, almoxarife, analista contábil, armador de ferros, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de estoque, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar mecânico de autos, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, corretor de imóveis, cozinheiro do serviço doméstico, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de obras, fiscal de obras, fisioterapeuta geral, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, leitor de medidores de água, gás e energia elétrica, mecânico de auto em geral, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de empilhadeiras e outros veículos de cargas leves, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de refrigeração e climatização, monitor de recreação, montador de estruturas metálicas, motorista operacional de guincho, operador de caixa jovem aprendiz, operador de escavadeira, operador de movimentação e armazenamento de carga, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, porteiro, serralheiro, servente de obras, técnico de edificações, telhador, torneiro mecânico,
tratorista operador de roçadeira e vendedor interno. E ainda há vagas para pessoas com deficiências, nos cargos de atendente de lanchonetes, operador de teleatendimento ativo e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A sexta-feira chegou e claro que a gente sempre quer saber o que vai rolar na cidade, né? Hora da agenda cultural. A Luísa Minas já está aqui com a gente para nos contar tudo que vai rolar nesse final de semana, né, Lu? Boa tarde para você. Boa tarde, Fran. Animada para o final de semana? Sempre, né? A gente sempre se anima quando chega o final de semana, sexta-feira, a gente quer saber o que vai rolar na cidade. É isso mesmo, Fran. Mais uma agenda cultural e essa semana rola muita coisa boa por aqui. Começando por hoje, que rola um super show do trio Livrim lá na área de convivência do Sesc. Eles, que são conhecidos por trazer clássicos de Caetano Veloso, neste show prestam homenagem ao álbum Livros, de 97, lançado pelo cantor no estilo voz e violão. Então, se você curte um MPB, já sabe sua programação, né? O show começa então às 7h30 da noite e não paga nada para entrar, só chegar por lá. Ainda na sexta-feira, o humorista Afonso Padilha se apresenta lá no Teatro Colinas com o seu novo show de stand-up. Nessa nova turnê, Padilha aborda temas como o fim do mundo, sim, mas de um jeito bem engraçado, amigos entrando na vida adulta e virando pais e seus medos mais íntimos, transformando tudo em situações cômicas que só ele sabe contar. Então, os ingressos podem ser adquiridos, né, na bilheteria do teatro ou pelo site também do Teatro Colinas e também começa às 8h da noite o show. No sábado tem programação para a criançada. A companhia Patética se apresenta lá no Espaço Alternativo do SESI, com um show especial de contação de história. Histórias do que é e do que pode ser brinca com a ideia de que tudo pode ganhar um novo significado. Uma bolsa vira cenário, um chapéu se transforma em um personagem, uma roupa pode contar uma história, enfim, essa brincadeira, misturada de música e teatro, promete encantar os pequenos. Então, o espetáculo, né, começa às 4h da tarde e também não paga nada para entrar, só chegar por lá com seu pequeno. Agora, para quem curte um bom pagode, a programação de sábado à tarde promete. O grupo Envolvência se apresenta na Arena Pôr do Sol em um super show com direito a palco 360 e uma paisagem incrível. Além da atração principal, outros nomes daqui da região se apresentarão por lá, como Brilho no Olhar, Thales e Lucas e DJ Murilo Batista. Então, para comprar os ingressos é pelo site simpla.com.br e começa às 3h da tarde, para não perder o pôr do sol, que vai ser incrível. No domingo, o palco do Bambuzal, lá no Parque Vicentina Aranha, vai receber o duo Insight. Criado em 2013, o duo, composto por Vânia Nascimento e Liliane Maciel, busca divulgar a arte do canto erudito, focando em pesquisa de repertório feminino. Então, a apresentação começa às 10h30 da manhã e a entrada é gratuita. Fran, muita coisa boa para fazer, né? Muita coisa legal, Lu. Obrigada, viu, pelas dicas. Eu que agradeço. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. E olha, depois destas dicas da Luísa, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo, né? Então vamos lá, a previsão. A tarde desta sexta-feira será de sol com tempo aberto. À noite, sem previsão de chuva. A máxima esperada será de 21 graus e a mínima será de 9. No sábado, o sol aparece durante o dia. À noite, o céu fica encoberto de nuvens, mas não chove. A máxima prevista é de 25 graus, com mínima de 11. Já no domingo, o dia será de sol durante o dia, com períodos de céu nublado à tarde. À noite, não chove. A máxima é de 25 graus, com mínima de 14. O boletim legislativo desta sexta-feira termina aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Todo o conteúdo produzido pela TV está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!